da norma de desempenho. Tenho MBA em Planejamento e Controle de Obra. Que é a lama da Samarco, né? Que é a lama de rejeito. Então, a gente está trabalhando em cima disso, de forma que a gente consegue fazer as habitações aí. Estou tentando puxar um pouquinho para a norma, né? Mas é um projeto que, enfim, que é já determinado pela Fundação Renova. Outra coisa também, eu sou auditora da SAS Certificadora, e aí eu vou passar um pouquinho para vocês do treinamento assim, que a gente teve lá, em relação às auditorias, como conduzir, como você vê até ela ficar pronto ali. Eu queria saber assim, quem é de construtora, quem é, né, consultor, para só conhecer um pouquinho vocês. Pode começar. Eu não atendo, não vou para que os consultores possam... Amanhã a gente vai conversar, né, muito sobre isso. Ótimo. Aham. Isso mesmo, seja bem-vindo. Nossa, a tempo tá bem equipada, hein? Que bom, hein? Sempre aprimorar, né? Uhum. Que bom. Tá em peso aqui, né? Aprimorar, né? Cada vez mais. Que bom. Gente, para a gente introduzir, né, é importante a gente saber o seguinte, que a norma de desempenho, ela não é um bicho de sete cabeças, para começar. Ela reflete várias outras normas, né, que já estão aí, já em vigor, as normas técnicas, porém ela tem um diferencial porque ela é mensurável, ela trata de desempenho. Mas aí o que é desempenho? Oh. O que vocês acham que é desempenho? O que é um produto, alguma coisa com desempenho para vocês? Atende uma especificação no qual ela foi projetada para acontecer ou para funcionar, né? Na realidade, ela é um comportamento em uso de uma edificação. Só que esse comportamento ele está relacionado às condições de exposição. E muitas vezes
que acontece? A gente preocupa muito nos requisitos e esquece da gente ponderar as condições de exposição. Então, o primeiro passo que eu vou para projetar, ou para, no caso, eu pulei essa parte aí de, né, na hora da compra do terreno, eu não pensei nas condições de exposição. Então, você agora vai pensar. Qual que é as condições de exposição agora do seu projeto? Isso é uma coisa que a empresa ela tem que resguardar, porque na realidade, a incorporadora, ela é responsável por isso. Então, se ela não conhece, ela não especifica as condições de exposição do empreendimento na fase de projeto, o que resguarda ela? Ela não é, daqui 10 anos, né, que a gente está projetando hoje, aí daqui 10 anos as condições de exposição mudaram. E aí? Eu sou responsável a garantir o conforto sempre daqui 10, 20 anos? Você é responsável na fase de projeto. É claro que nós vamos ver que a fase de projeto você tem que olhar também para o futuro. Não significa, não, eu olhei que agora é um ambiente que não tem casas, é um ambiente mais calmo, não significa que daqui um tempo ele vai ser dessa forma, né? Então, é importante a gente entender o desempenho, comportamento de uma edificação e de seus sistemas nas condições de exposição. O que a norma ela traz? Ela traz os critérios e requisitos mínimos de desempenho, tem alguns que são intermediário superior, mas que uma edificação ela tem que atender. E a norma ela é feita para sistemas. Eu vejo muito aí a pessoa falando assim, mas o material ele pode atender a norma prescritiva, mas ele não atende a norma de desempenho. Não é? A gente não vê isso? A norma ela foi feita para sistemas. Os sistemas, os resultados apontados ali são para o sistema, não é para componente nem elemento. Elemento é um bloco de alvenaria, né? Um componente é um bloco de alvenaria, ou então uma parede, uma alvenaria em si. Mas o sistema é a alvenaria junto com a esquadria, entendeu? É o conjunto de tudo isso. E aí ela traduz os requisitos dos usuários. Por que ela veio? Inicialmente ela veio porque as pessoas elas estavam o quê? Teve um boom da construção civil e aí elas começaram a construir cada vez mais, principalmente para população de baixa renda. E ela veio para inovar. Engraçado isso, né? Ela veio para inovar. Por quê? Você pode construir, trazer novos materiais ou trazer que vai compor um sistema que esses materiais têm que atender o requisito mínimo. Então, a norma ela foi feita, o sistema convencional que hoje a gente vê, ele atende. Na maioria das vezes, ele atende. Porque ele é um sistema convencional e a norma ela foi feita com base em sistemas convencionais. Se um sistema convencional atende, o inovador tem que atender pelo menos o mínimo que atende. Então, assim, por isso que ela veio para dar... Você pode construir, a gente tem que pensar em inovação, né? Tecnologias novas, porém, nós não podemos esquecer que o mínimo de qualidade a gente tem que prestar no produto que a gente oferece. Então, um dos grandes desafios foi traduzir em 3 itens: segurança, habitabilidade e sustentabilidade. E uma das coisas ali que a norma ela aponta, que ela traz requisitos, critérios. Critérios é o que é quantitativo, que é mensurável, e ela traz métodos de avaliação. A gente esquece disso, métodos de avaliação. É muito importante a gente entender o método de avaliação para cada requisito. Por quê? Naquele método ali vai falar se o ensaio é em campo, se o ensaio é em protótipo, se é simulação. Às vezes, uma análise de projeto, ela determina qual método que você vai avaliar o desempenho daquele requisito. Então, uma das coisas muito importantes, quando eu vou analisar, eu sempre olho qual o método de avaliação. Pode ser uma análise de projeto. Ok? Não significa que eu tenho que falar com o meu cliente assim, que ele vai ter que fazer um ensaio se o método pode ser por uma análise de projeto. Então, ele faz a adequação do projeto dele, se ele quiser. Ou então, ele faz um ensaio.
entendeu? Mas ela te permite isso. Por que eu posso usar ensaios em protótipo e não precisar fazer na minha obra? Porque a norma, ela te permite isso, de desempenho. Ela vai falar com você quando você pode fazer ensaio em protótipo. Se eu tenho um ensaio validado em protótipo num laboratório, qual a diferença de eu pegar o ensaio, né? Vamos supor, eu tenho um material, eu vou lá e vou mandar no laboratório, certo? Aí vai ensaiar, vai validar, vai me dar um resultado que é o desempenho que eu quero. E aí, se eu já tenho um sistema já validado em laboratório, aí cabe eu, né, no caso, o responsável técnico, a construtora, a incorporadora, falar, não, esse método eu quero fazer na minha obra, porque já está validado, eu sei que vai me dar o desempenho. O que a gente não pode, de maneira alguma, é construir sem saber o desempenho do seu sistema. Hoje, a maioria das empresas que vocês atendem, ou vocês lá na empresa de vocês, qual o sistema que vocês trabalham? Convencional ou inovador? Vocês ali de trás. Convencional ou inovador? Trabalha com concreto armado, trabalha com alvenaria de vedação de bloco, cerâmico, bloco de concreto. Convencional, não é? Convencional. Isso. Você sabe o desempenho do seu sistema? Tanto de parede quanto de piso? Em relação aos requisitos? Aham. 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 Entendi. O que não pode acontecer é uma construtora colocar no mercado um produto que ela não sabe o desempenho do sistema, com base na segurança, habitabilidade e sustentabilidade. Ela tem que saber. Se ela contrata um projetista que ele não sabe o desempenho do sistema que ele está projetando, a construtora ela é responsável, porque ela contratou um projetista que não caracterizou o desempenho daquilo que ele está projetando. Da mesma forma, se você compra um material que o fornecedor não caracteriza o desempenho daquele material, você que está comprando dele é responsável. Então, você vai ter que caracterizar o desempenho do material daquela pessoa. Porque você comprou na mão dele, você nem sabe o desempenho do produto dele. Entendeu? Então, falar um pouquinho aqui, que a norma ela entrou em vigor 19/7/2013, né? Na realidade, ela surgiu bem antes, em 2008, primeira versão, e aí ela teve um tempinho aí, né, para analisar a situação da norma mesmo, e ela entrou em vigor 19 de julho de 2013. Todos os projetos protocolados na prefeitura, a partir do dia 19, têm que atender à norma. A norma de desempenho, ela se aplica edificações habitacionais, seja unifamiliar ou multifamiliar. Comercial se aplica? Não. Então, escola, essas coisas assim, não se aplica? Não se aplica. Deveria se aplicar também, eu penso, né? Mas eu acho que é uma coisa para o futuro. E ela não se aplica a edificações já existentes, tá? Obras com alvará anterior à entrada de vigência da norma, obras em andamento quando da entrada em vigor da norma, obras de reforma, retrofit, edificações provisórias, também não se aplica. Então, se você vai construir a partir daquela data, o seu projeto está protocolado em 19 de julho de 2013, você tem que atender os critérios da norma. E se o meu projeto foi aprovado
e eu fiquei sem realizar a obra, né? E aí, depois daquela data, eu resolvi construir. Teve alteração de projeto? Né? Se não teve alteração de projeto, seu projeto foi protocolado naquela época, antes da norma, então você não é obrigado a cumprir a norma. Agora, se teve alteração de projeto, você é obrigado a cumprir, tá? Objetivos da norma, é o que eu falei, estabelecer melhoria, qualidade de uma habitação. A habitação é um bem durável. Muitas vezes é diferente, você vai comprar um carro, você troca o carro assim, né? Depende muito do gosto do cliente, né? Mas uma edificação, muitas vezes, é o sonho de uma pessoa. Então, assim, ela compra aquilo ali para o resto da vida dela. Então, a gente tem que pensar o seguinte, tem que ter uma qualidade mínima para um ser humano viver bem ali, né? Principalmente que é o bem durável. É o estímulo à inovação, porque uma vez que eu tenho critérios estabelecidos de desempenho, significa o quê? Eu posso pensar em tecnologia, eu posso pensar igual, por exemplo, o tijolo com rejeito. E aí, esse tijolo com rejeito, ele tem o térmico bom ou não? Eu posso pensar uma outra forma também de construir. Porém, tem que atender o quê? Esses requisitos mínimos. Então, eu já tenho uma base, eu já tenho um parâmetro para usar como referência. Por isso que é um estímulo à inovação. Porque agora a gente tá vivendo na indústria 4.0, uma coisa assim, a velocidade da informação é gigantesca. Então, as pessoas têm, a tendência é a gente trazer esse sistema inovador para a construção civil, que ainda é muito arcaica, né? Então, a tendência é essa. Garantir segurança e satisfação dos clientes e ter um envolvimento melhor entre a cadeia produtiva. Até um tempo atrás, gente, era difícil a gente ver laboratório, né? Era muito difícil você ver laboratório assim. Não tinha nem laboratório que fazia concreto, né? Resistência de concreto, quanto mais laboratório que trabalha aí com impacto, resistência de impacto de corpo duro, impacto de corpo mole, aí não tinha mesmo, não tinha nem do concreto, né? A gente enfrenta isso muito em cidadezinhas pequenas, que é muito difícil ter, né, um laboratório. Então, a gente vê assim, teve uma mudança, uma melhora gigantesca nos últimos 3 anos para cá, em relação assim, o desempenho. Os fabricantes, impressionante, eles querem demonstrar o desempenho do seu produto. Na realidade, eu acho que a norma de desempenho ela deveria ser feita para o fabricante. Por quê? Ele tem que caracterizar o produto dele. Como é que eu vou comprar se eu não sei? Então, só que acabou caindo muito nas costas da construtora, né, em relação ao atendimento. Mas, na realidade, eles deveriam demonstrar o desempenho do seu produto. E hoje a gente vê muito isso. Tem muitos manuais de desempenho disponíveis para vocês aí, gratuitamente, que vocês vão conseguir ver o desempenho do produto. Então, uma empresa, na Unicinos mesmo, laboratório da Unicinos, eles trabalham com muita demanda, mas demanda de fornecedor. Porque o fornecedor ele quer mostrar que a parede construída com o bloco dele atende. Entendeu? Não é que o bloco dele em si, não vai garantir o desempenho. Se eu comprar um bloco com o certificado direitinho. Mas eu tenho que saber se o sistema que eu estou adotando vai atender. Entendeu? Essa é a diferença. Ela é diferente das outras normas, porque uma norma prescritiva, ela fala como você tem que fazer. A norma de desempenho, ela estabelece resultados. Não importa como você vai fazer, desde que tenha esse resultado. Não importa qual material você vai usar. Ela não cita nenhum material na norma. Nenhuma das partes ela cita qual material você deve usar. Não cita. Mas ela fala com você qual o desempenho que você tem que ter, independente do material que você vai usar. Por isso que é um estímulo à inovação. Ela é dividida em 6 partes, né? Então, eu tenho os requisitos gerais, que reflete muito nos requisitos
do sistema. Então, ela traz uma abordagem mais geral, né? E ela tem os requisitos dos sistemas estruturais, sistema de piso, vedações, coberturas e hidrossanitários. A elétrica. O que ela fala da elétrica? A elétrica ela não cita como sistema, ela fala o seguinte: atenda a 5410. Pronto. Que é o que você tem que atender, né, em relação à elétrica. Então, ela compõe aí todos os requisitos e critérios dos sistemas. Por isso que eu estou batendo nessa tecla, que é sistema. E aí, em relação a questões jurídicas, estou fazendo uma introdução, um panorama geral, só para a gente entrar mesmo depois. O que acontece? Antigamente, um juiz ele tem que ter um parâmetro para ele julgar. Então, o que acontece? Hoje, se a norma de desempenho ela serve como esse parâmetro de julgamento, porque ela determina resultado. Então, quando você, um juiz, ele vai julgar uma causa, ele já sabe, não, peraí, eu sei que a parede ela tem que isolar acusticamente tantos dBs. Exemplo, né? Se ela tem que isolar acusticamente tantos dBs, cadê então a comprovação que sua parede isola isso? Entendeu? Então, nós temos que resguardar, porque pelo artigo 39 fala que das práticas abusivas, colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Norma Técnica. Então, é um respaldo técnico que a norma de desempenho ela dá ali um parâmetro para ele, né, no caso, usar ali os resultados apontados. Por isso que muitas construtoras fazem o seguinte: tem as condições de exposição que eu falei anteriormente? Essas condições de exposição, muitas empresas vão lá e registram em cartório, porque eu sou responsável na época de projeto, entendeu? É muito importante isso. Você fazer essa análise de risco ali, da época de projeto, para você ficar resguardado em relação a alguma, né, exigência de um usuário. E exigibilidade por parte do SIAC, veio exigindo aí, por parte do SIAC, a indução ao cumprimento das normas técnicas, né? E aí vem citando algumas considerações assim, faz-se cumprir para quem constrói obras de edificações habitacionais, faz-se cumprir a norma de desempenho. Aqui eu trouxe para vocês porque existe já, isso aí foi em São Paulo, não sei se alguém já ouviu algum folheto desse, né? Que foi o seguinte: na entrega de obra, advogados entregando. Vai lá, baixa um aplicativo no seu celular e mede lá quantos decibéis você está ouvindo e verifica. Se for acima disso, procura a gente. Então, olha para você ver a situação que a gente encontra, como se um aplicativo fosse realmente falar, né, a diferença ali padronizada do nível de pressão sonora, bem diferente. Então, a gente tem que estar atento, principalmente construtora, vocês que vão dar consultoria nisso, orientar as construtoras a estar registrando em cartório, avaliação da fase de risco, análise de risco. Então, tudo ela tem que estar resguardada. Faz uma pasta técnica resguardando todos os resultados ali apontados, porque a gente acaba assim, passando despercebido. Ah, eu sei aqui, passa. Depois você não sabe aonde mais você deixou guardado. Então, faça uma rastreabilidade em relação aos laudos, em relação aos ensaios. Deixa uma pasta ali realmente específica daquela obra ali, e apontando os resultados daquela obra. Uma vez que você sabe o desempenho do seu sistema, então você está bem tranquilo em relação a isso. Aqui algumas implicações, porque ela vem, né, trazendo essa questão de uma gestão integrada do empreendimento. Então,
é a cadeia produtiva toda envolvida. Eu não posso mais contratar um profissional, projetista, que ele não atenda os requisitos da norma de desempenho. Eu não posso comprar de um fornecedor que ele não caracteriza o desempenho do produto. E aí é toda uma cadeia produtiva. Eu trouxe aqui uma inconveniência dos intervenientes. O que significa isso? Qual que é o papel de cada responsável da cadeia produtiva? Então, por exemplo, incorporador. Para quem é incorporador, ele tem que identificar os riscos do empreendimento. Como que eu vou identificar esse risco? Nós vamos ver aqui. Mas é papel dele, como incorporador, fazer os estudos técnicos necessários, fazer sondagem do terreno, prover todos os estudos para o projetista. Então, as condições de exposição têm que vir antes. Não adianta depois eu faço o projetista e depois quer que o projetista faça adequação, o projetista nem sabe as condições de exposição do local. Então, assim, providenciar estudos técnicos e definir os níveis de desempenho que ele quer que seja atendido. Mínimo, intermediário ou superior. Projetista, estabelecer a vida útil de projeto. Nós vamos ver depois o que significa isso. Estabelecer a vida útil de projeto e especificar materiais, produtos e processos que atendem o desempenho mínimo. Então, o cara vai agora projetar a parede ali de 15 centímetros, né? Aquela parede de 15 centímetros, o que você pensou? Vai ser o quê? Bloco cerâmico, vai ser uma parede de concreto armado, como que vai ser? Ele não pode simplesmente especificar duas linhas e considerar que aquilo é uma parede. Não, ele tem que projetar agora o sistema. E se ele não sabe o desempenho daquele sistema, então, em projeto, ele tem que colocar para você, para o construtor. Caracterizar, fazer um ensaio, falar para a empresa que ela tem que fazer uns ensaios. Isso tem que estar em projeto. Tudo é definido em projeto, gente. Teria que ser assim, mas o que a gente está fazendo? Retroativo. Como o projeto não tem, a gente vai ter que fazer. Construtor. Elaborar um manual de uso, operação e manutenção. Esse manual não é simplesmente um documento assim que vem relatando os sistemas. É realmente informar. Igual quando você compra um carro, o carro ele vem com um manual desse tamanho, você pode nem ler ele, mas ali está todas as instruções para você garantir uma vida útil boa do seu carro. A mesma forma é das edificações. Não dá mais para a gente entregar um manual de uso, operação e manutenção bem simples. Você tem que informar para o morador que aquela área ali que é molhável, ele não pode jogar água. Você tem que informar isso para ele. Aí tem gente que faz o seguinte, porque a área molhável, né, a área molhável é quando dá um respingo de água, por exemplo, a cozinha. Ela não precisa ser impermeabilizada pela norma técnica prescritiva e pela norma de desempenho também. Mas as empresas, muitas delas não impermeabilizam mesmo, não fazem impermeabilização, não é obrigatório. E às vezes, como você tem a pessoa, ela quer o quê? Ela quer jogar água na cozinha, eu jogo mesmo. Quero jogar água na cozinha, limpar a cozinha, ela não pode. Então, se ela fizer isso, ela perde o quê? A garantia, porque ela não pode, só que você tem que instruir isso para ela, entendeu? Em relação ao lumínico, a iluminação artificial, para garantir, né, no caso, o lux necessário ali no ambiente, você tem que informar para ele qual o fluxo luminoso, quando ele for comprar a lâmpada. Como é que ele vai saber? Entendeu? Você tem que informar isso para ele. Tá? Então, são coisas assim que tem que constar ali no manual de uso, operação e manutenção. E seguir rigorosamente o projeto. Mas o projeto não tem as informações, como é que a gente faz? Fornecedor de insumo, material, componente ou sistema. Caracterizar o desempenho dos seus produtos. Não adianta eu colocar no mercado um produto que eu não sei o desempenho dele. Tá? Usuário, fazer as manutenções. As manutenções previstas no manual. Meu manual não tem nenhuma manutenção, como que eu vou saber? Você perde todo o respaldo técnico a isso. O manual tem que estar completo, cheio de informação,
para que o usuário ele possa cumprir ali. Se ele não cumprir, não é culpa sua. Você está instruindo ele ali. Entendeu? Que ele tem que cumprir. Também, gente, o manual tem que ser uma forma... O linguajar no manual tem que ser uma forma que um leigo entenda. Não adianta eu colocar umas especificações técnicas ali, que é só ele teria que contratar um engenheiro para entender, né? Tem que ser uma coisa do palavreado dele. Aqui, mudanças significativas que hoje, né, a gente não vê mais uma especificação assim, eu quero um porcelanato 60 por 60, lindo. Não, eu tenho que colocar as especificações em relação ao material ali que vai ser utilizado. Então, essas especificações que realmente é uma grande mudança. Os projetistas, eles têm que informar, eles não podem mais informar, eu quero um porcelanato tal, na cor branca. Não. Tem o coeficiente de atrito tal, tem a resistência à umidade, qual é o coeficiente de absorção de água. Então, são várias informações que você tem que colocar lá. Projeto também, você tem que informar, né? Mais especificações de projeto em relação ao atendimento. E aí vem a modelagem BIM, que eu não posso deixar de passar, que é agora, né? Já tem um tempinho, que é uma coisa que a gente tem que incorporar nas nossas, se você não tem, então você tenta contratar profissionais, porque é realmente o presente, não vou nem falar o futuro, porque é uma modelagem da informação como um todo da edificação. E conhecimento das características e propriedades do material é essencial, porque como que você vai determinar qual material que você vai usar se você não conhece? Então, saber o custo-benefício disso. Será que eu vou colocar parede de concreto, por exemplo, dependendo da zona bioclimática, não atende no quesito térmico? E aí? Está sabendo disso? Você não está atendendo? Como que você vai fazer? Mas é super útil, rápido, e eu construo em grande volume. E aí? Você não vai atender, como é que você vai fazer? Vai deixar o pessoal, você vai assumir o risco que você não atende no térmico? Entendeu? Então, ele tem que saber o desempenho. Então, eu trouxe alguns sistemas, drywall ou parede com bloco cerâmico, sistema de piso, em relação à acústica. Nós vamos tratar sobre isso em uma parte, né, eu separei da análise, porque eu acho que é um dos requisitos mais, não vou dizer mais importantes, mas que gera dúvida em relação às soluções apontadas. Revestimento de fachada, a manutenabilidade disso. Vou colocar o quê? Vou fazer uma pintura? Quanto tempo que vai ter que fazer a manutenção? Então, você tem que tratar em relação a isso. Se eu vou colocar pastilha, e aí? Manutenção disso, tem que formar seu usuário, tem que formar o condomínio em relação a isso. Quadrilhas de fachada, em relação à execução do serviço, muito importante a execução do serviço. É tão importante porque se você tem um desempenho lá do bloco, não, eu sei que esse bloco com revestimento interno em argamassa 1,5, externo em argamassa 2,5, vamos supor que esse sistema ele isola 45 dB. Se você deixar 1% que seja de fresta nesse sistema, ele abaixa mais ou menos para 24 dB. Você não atende. 1% de fresta. Ou seja, o João que está lá na obra, que não sabe que você comprou esquadria cara para atender, ele não sabe que você contratou, às vezes, um consultor acústico para, né, verificar se o seu sistema atende ou não sabe disso. Aí ele vai lá na obra, ele não preenche a argamassa no vertical e horizontal. Ele deixa o quê? Frestas. Na hora dele instalar a esquadria, ele não atenta que ele não pode deixar a fresta. E o que foi seu dinheiro? Não vai atender. Você não vai atender. Porque 1%, imagina, 1% já abaixa 24 para 24 dB em relação a uma parede. Então, a gente tem que tomar cuidado em relação à execução na obra. Considerações importantes são vida útil de projeto. Vida útil de projeto é quando o projetista, ele
projeta ali para um determinado tempo funcionar. O estrutural, ele projeta para que, no mínimo, 50 anos atenda toda a funcionalidade, todas as questões de segurança. Agora, a vida útil significa o tempo que ele realmente dura. A rompeu significa... Então, por exemplo, eu projetei um muro de arrimo para 50 anos, no mínimo. E aí ele durou 100 anos. 100 anos é a vida útil dele. 50 anos é aquilo que eu projetei, uma estimativa de tempo. Então, vocês têm que solicitar do fornecedor. Qual que é a vida útil? Qual que é a vida útil do seu material? Você tem que saber. Eu fui numa exposição que era de casa, e aí tinha muitos arquitetos, principalmente arquitetos que trabalham com interior, né? E aí tinha uma parede logo na entrada, assim, uma fachada grande, um revestimento que era com fragmento de porcelanato e resina. Lindo. Nossa, que lindo. Passei a mão, assim, que lindo. Os arquitetos amam, né? Aí eu perguntei, qual que é a vida útil desse material? Trouxe da China, excelente. Eu falei desse jeito, trouxe da China, excelente. E garante a estanqueidade? Nossa, pode jogar água. Pega um copinho de água, joga água para você ver. Passa assim, desliza. Aquela resina ali agora pode deslizar. E aí? Com a temperatura, exposto ao vento, ao sol, qual que é a manutenção daquilo? Ele não sabia, ele trouxe um produto inovador de fora. E aí? Você tem que saber. Aí, engraçado que na hora que eu estava indo embora, aí eu rodei tudo, né? Tinha uma pilastra bem na saída, com o mesmo material. Porém, eu acho que eles não devem ter feito certinho, porque estava esfarelando. O material dele estava esfarelando. Eu não sei se ele não colocou a resina certa, o que foi. Aí, tipo assim, mesmo momento que você vê perfeito ali, você viu que já está dando problema. E talvez a execução, não sei. Mas não dá, gente, não dá mais para a gente comprar material que a gente não sabe o desempenho nem a vida útil. Então, uma das coisas que você tem que perguntar, qual que é a vida útil do seu material? Qual que é? Você tem que saber, tem que formar isso no manual do proprietário. Tá? Garantia, né, o direito do consumidor de reclamar reparos, é a garantia, né, que é a garantia legal, e a garantia contratual já é da construtora mesmo, se ela quer ter um tempo maior de garantia do seu produto. E quando a vida útil de projeto não atender? Eu projetei para o material, eu comprei aquele material ali, o reservatório foi feito com uma vida útil de projeto tanto e eu não atendeu aquela vida útil de projeto. O que eu vou arrumar? Né? Vai cair nas costas de quem? Quando não atender. Então, a responsabilidade do fornecedor do produto. Primeira coisa. Só que o usuário, ele não comprou com o fornecedor do produto, né? Ele comprou com você, construtora. Então, ele vai em cima de quem? De você. Se você não tiver o certificado do laudo, a garantia ali, ó, você tem a garantia aqui, ó. Meu fornecedor falou que a vida útil de projeto do reservatório é tantos anos. E não durou. Eu estou com problema disso lá, numa obra que a gente acabou de entregar. Teve uma trinca no reservatório. E aí, a construtora alega que mexeram na instalação. Então, eles mexeram na instalação e aí o problema da trinca. Por que mexeram? Perdeu a garantia. Já começou a falar isso. Mas, qual que é a garantia do produto do fornecedor? Ele tem que ter. Então, assim, a gente tem que ter um respaldo técnico. Porque cada um, na hora que está o problema, cada um quer se resguardar de uma certa forma, tá? A gente teve um problema numa obra lá, que o concreto dos pilares, o primeiro pavimento não atendeu à norma.
não atendeu o especificado em projeto, que era 25 MPa, foi para 10 MPa. Então, assim, no primeiro pavimento ia construir mais 4. Aí a concreteira chegou, teve uma discussão da concreteira, que a concreteira jogou culpa em quê? O laboratório não fez do jeito que é para fazer. Então, vocês não atentaram aí no transporte. Sempre joga para o transporte né, dos corpos de prova, sempre quer jogar a responsabilidade para outra pessoa. Entendeu? E aí ele jogou a culpa na empresa porque o horário que a empresa começou a concretar foi após o horário 2h30 que a norma permite de concretagem. E aí ela usou essa, vamos dizer, artimanha, que foi o seguinte: você concretou depois, meu caminhão ficou parado aí rodando um tempão na sua obra. Então, assim, no final das contas, quando tiveram que tirar a extração do corpo de prova, fazer e mandar do pilar e viu que deu abaixo, a concreteira teve que pagar, porque ela tinha um laudo falando que estava ok, mas a contraprova estava falando que não estava. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque se você, na hora de contratar, não seja atento a essas coisas, você vai acabar assumindo, porque eles vão querer tirar o corpo fora, entendeu? Então, tem que tomar cuidado em relação a isso. Aqui, gente, é uma diretriz para a implantação em torno. Na hora que vocês forem fazer início de tudo, vocês têm que fazer isso. Caracterizar os riscos do seu empreendimento. A norma de desempenho, ela vem estabelecendo quais os riscos. Ela fala outros a mais que forem imprevisíveis também. Mas é necessário vocês caracterizarem os riscos. Riscos de quê? Eles chamam presença de aterro sanitário, tem alguma contaminação com lençol freático ou não, presença de agentes agressivos no solo, outros riscos ambientais. Então, é importante fazer a sondagem. A sondagem vai te falar ali a caracterização do solo. Então, é importante você fazer um estudo ali no entorno da região, se tem alguma indústria, alguma coisa assim que da atividade vai contaminar o solo. Risco de deslizamento, enchentes, erosões. Como é que é o histórico ali naquela região em relação a isso? Né? Principalmente em lugares com muita aclividade, terrenos aclives. Então, verificar isso é importante. Faça um checklist. Deixei aqui um exemplo, né, também. Vibrações transmitidas por linha férrea, está construindo perto de onde? Né? Verifica ali se tem algum estabelecimento ali que transmite muito ruído, né, no local. Faça essa análise em relação a isso. Riscos geotécnicos, características do solo local, agressividade do solo, da água, do subsolo, condições topográficas do terreno, é importante a gente saber. Né? Muita gente não faz levantamento plano-altimétrico. Então, assim, tem questões... isso aqui é parte de engenharia, né? Já faz parte, tem que ter. Porém, a gente não registra, né? A gente registra? Não registra. A gente faz, mas não registra. Então, agora nós vamos registrar e ainda vai reconhecer em cartório para ficar certinho. Então, estudos, olha, estudar a geomorfologia da região, fazer o levantamento plano-altimétrico, fazer a análise do solo, risco decorrente das condições locais de vento, qual que é a região do vento ali, tem que saber, qual que é a zona bioclimática do local onde eu estou implantando um empreendimento, eu tenho que saber. Geralmente, esses riscos aqui, o próprio calculista, ele mesmo já faz, né? Presente de fontes de vibrações externas, ruídos excessivos sobre as fachadas, o próprio trânsito é uma região que tem muito tráfego de veículos, né? Tem aeroporto perto, tem ferrovia perto, a gente tem que saber. Em relação à questão de implantação, olha como é importante eu fazer todo esse estudo. Uma vez que eu faço esse estudo,
eu pego esse estudo e dou para o meu projetista. Ele vai estudar a forma da concepção ideal. Se eu tenho uma fachada que tem muito ruído, eu não posso fazer dessa fachada, então, uma fonte de ruído ali, uma fonte acústica. Eu tenho que, até a própria implantação do meu projeto, ele tem que ser estudado com base nisso. Olha a importância do posicionamento e geometria das edificações. Do arquiteto conhecer, ou projetista, né? Os recursos dos edifícios necessários em relação ao isolamento acústico. Aqui, gente, então, eu já fiz esse levantamento de risco, né? Ok. Tenho que saber qual a classe de ruído do empreendimento. Isso eu preciso saber. Antes. Por quê? A classe que vai determinar quanto que a sua parede vai isolar. Então, se você não sabe, como você vai saber quanto que a sua parede vai isolar? Você tem que fazer essa classe de ruído do empreendimento antes, essa medição antes. Não tem como. E aí, eu deixei aqui 2 métodos alternativos. Esse método alternativo, depois você pode até disponibilizar os slides. O método alternativo significa o quê? Esse da proacústica, você vai pegar um raio de 1 quilômetro dos limites do terreno. Se existe ferrovia ou não ocorre projeção sobre rota de pouso ou decolagem de aeronave, coisas que o ruído é mais intenso. Em um raio mínimo de 200 metros dos limites do terreno, só existem vias locais ou coletoras, tráfego de veículos. Como que é? Faça essa análise. Em um raio de 100 metros dos limites, não existe aclives ou declives acentuados, passagem sistemática de veículos pesados. Então, você vai fazer esse estudo. E se você precisa contratar a gente para fazer esse estudo? Não, vocês podem fazer esse estudo. Tá? E a própria, no documento 2 do PBQPH do SIAC, né, para habitação de interesse social, ele fala o seguinte: se você tem num local onde você vai implantar um empreendimento, não tem como fazer essa medição, muitas vezes, assim, fica oneroso para a empresa, né? Dependendo. Não é um lugar de tráfego de veículo acentuado. A incidência maior de ruído ali, você fez essa análise, a incidência é de veículos. Então, esse documento 2 te permite fazer uma contagem de veículos ali e classificar, enquadrar o seu empreendimento, né? Sem precisar contratar um profissional para medir. Mas isso, gente, vamos resguardar aqui que só é válido para locais, são habitações distantes de ruído, onde o ruído predominante seja de tráfego de veículos. Agora, você está numa rua super movimentada, né, de tráfego de veículos intenso. Não tem como você fazer isso, você vai ter que contratar realmente uma empresa que vai fazer a medição ali, para saber. Mas aqui tem como. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um formuláriozinho assim e vai dar para uma pessoa contar a quantidade de veículos ali. Pega ali a velocidade permitida ali naquela via. Qual que é a velocidade permitida ali naquela via? Vai anotar e vai fazer a contagem de veículos, de pesados e veículos leves. E tem que ser num dia, né? Não pode ser em dias chuvosos, tem as questões de orientação ali. Então, a pista tem que ser seca, via de maior volume, num raio de 100 metros. Então, se ele é distante de ruído, você vai pegar num raio de 100 metros qual a via de maior volume de tráfego de veículos. Nessa via, não significa que tem que ser a mesma do empreendimento. É no raio de 100 metros, qual é a via de mais movimentação ali de tráfego de veículos. E aí você pode fazer essa contagem. E aqui, olha, tem os resultados. Por exemplo, classe 1, classe 2 ou classe 3. E aí você vai contar os veículos, fazer a média e verificar qual parâmetro que está ali. Verificar quantidade de veículos pesados, quantidade de veículos leves. E aí você tem como enquadrar o empreendimento. Uma das coisas essenciais. Tem que ter. Não tem jeito. Tem que ter. Você tem que saber qual a classe de ruído do empreendimento de vocês. E como que eu vou saber analisar a parede se eu não sei qual a classe? Tem muitas empresas que não sabem, está entregando obra, não sabe a classe de ruído. Tem que saber a classe de ruído do empreendimento.
Aqui, ó, dicas para projetistas, construtores e incorporadores, fazer pesquisa, né, juntar os órgãos competentes, plano diretor da município, para ver se tem alargamento de rua ou tem alguma proposta ali em relação a afetar o ruído daquele local, né? Então, a gente não só pensar na análise de projeto local, mas também se tem alguma proposta que você pensou em relação àquilo ali, para não afetar o desempenho acústico. Aqui são as questões de riscos decorrentes de efeito de chuva, riscos ambientais, presença de espécies vegetais em extinção, fonte de contaminação de águas, danos causados pela obra, né? Fazer aquela análise da vizinhança também. E aqui eu deixei um checklist de risco relativo à implantação, sobre a probabilidade, o grau de risco, é importante, o auditor. Em relação à auditoria, a gente verifica, né, se a empresa ela analisou esses riscos, se está dentro do gerenciamento de risco dela, essa questão da análise do entorno antes de implantar, né, a edificação. E aqui tem, olha, um modelo de risco pelo CEBIC, que vem apontando todos as questões, né, que você tem que pensar, analisar, que está na norma de desempenho. Eles fizeram um checklist. Tem risco? Não tem? Qual a probabilidade desse risco de acontecer? Então, você tem que fazer um estudo. Tem que estar constando na análise de risco da empresa. Aqui um pouquinho, passo a passo do estudo do entorno. Então, eu tenho que fazer a sondagem do solo, importantíssimo. Definir a classe de ruído. Identificação da zona bioclimática. Vocês sabem identificar a zona bioclimática? Vão aprender. Vão aprender. Facinho. Identificação da região do vento. Sabe identificar a região do vento? Fácil também, você vai aprender. Orientação solar, estudo preliminar de arquitetura, já é mais por responsável específico, né? Então, como caracterizar as condições de exposição requeridas pela BNT? Primeiro, vamos pela zona bioclimática. Todo mundo aqui é daqui? De Campinas? Ou não? Americana, você sabe a zona bioclimática americana? Sabe como olhar? Não? As meninas devem saber, né? Vocês sabem, né? Já devem saber. Vocês, da outra empresa. Você sabe? Então, vamos agora aprender. Tem como eu entrar, né? Vocês vão entrar nesse site, que está ali, ó, já disponível o link para vocês. Aqui, ó, na hora que vocês vão receber esse slide, na hora que vocês clicarem, vocês vão ver um software, que se chama ZBBR. Aí esse software vocês vão baixar ele. Tá, pessoal. Não tá vendo? Aí vai abrir essa tela, e aí nós vamos colocar São Paulo, né? Americana. Olha lá, zona 3. Tá vendo qual a zona? Zona 3. Qual que é a cidade de vocês? Indaiatuba. Zona 3 também. Então, é muito fácil, tá vendo? Baixa ali o aplicativo, o software, e aí, naquele software, você coloca que vai aparecer várias zonas bioclimáticas. Eu tive um cliente que eu fui analisar, na zona bioclimática estava a zona, não lembro, estava uma zona, e no relatório que ele contratou, estava outra zona.
E eu fiquei naquela coisa assim, meu Deus, tá a zona, no relatório está a zona errada. Eles colocaram uma zona que não é a zona bioclimática do empreendimento. Então, olha para você ver, até para analisar o relatório, vocês têm que ter esse conhecimento. Então, é super fácil conhecer a zona bioclimática. Aí, agora eu volto. A região do vento. A região do vento tem um mapa do vento. Então, aí, o que acontece? Você vai analisar aonde está a sua região ali no mapa do vento, que está na 6123. Então, aí você tem como saber qual que é a região do vento. Por que eu preciso saber da região do vento? Como você vai comprar esquadria? O fornecedor tem que saber qual que é a região do vento do seu empreendimento. Você tem que saber. Então, é um item que você tem que informar o fabricante qual que é a região do vento. Tá? Então, eu sei a zona bioclimática, a região do vento eu também sei, é só olhar no mapa. E a classe de ruído. A classe de ruído, a norma, ela deixou um pouco a desejar em relação à classe de ruído, porque ela não determina assim, qual que é aquele ruído aqui local. Ela fala o seguinte: a habitação localizada distante de fonte de ruído, ruído intenso de quaisquer natureza. Que ruído intenso é esse? Eu sei se é intenso, eu não sei se é intenso, como é que eu vou saber? Né? Habitação localizada em fontes intensa de ruído. E a classe 2 é entre as duas. Não está nem longe do ruído, nem no intenso de ruído, mas eu não sei parâmetro. É muito difícil você não saber um parâmetro. O que é intenso de ruído para você? O que é para mim? Entendeu? Só que o manual da Proacústica, para informação, ele vem relatando qual que é esse parâmetro. Para a classe 1, é até 70 dB. Para a classe 1. Para a classe 2, de 60 a 65. Para a classe 3, 70 dB. Onde tem aeroporto, ferrovia, requer um estudo específico. Então, vocês têm, né, quando tem um empreendimento dessa forma, vocês têm que contratar uma consultoria específica, porque você tem ali, a norma ela fala que você tem que fazer estudo específico. Então, eu preciso caracterizar a classe de ruído do empreendimento. Opa. Condições de agressividade do solo. Aí o seu calculista vai te falar qual que é a classe de agressividade, né? Porque quando ele determina ali o FCK de projeto, ele determina com base nisso, a classe de agressividade. Tem que estar em informação em projeto isso, né? Vejo todos os projetos sem informação, então tem que ter informação em projeto. Análise do terreno, vou fazer um terreno muito aclive ou não. Essas análises anteriores, elas são muito importantes para evitar que você gaste ensaio, como, por exemplo, a análise de orientação da edificação, orientação solar. Eu vou colocar dormitórios que bate o sol da tarde? Não, né? Tem um dormitório que chegar à noite super quente, vai reter muito calor. Então, eu tenho que procurar o quê? Analisar, fazer essas análises, essas concepções. Estava conversando com a Dani que tinha um cliente, é cliente de vocês, que arquiteta. Eu fiquei encantada com o projeto dela, porque na hora que eu vi o projeto dela, não tinha uma parede de dormitório em relação a unidades distintas. Então, ou seja, aquela parede dela ali, ela pensou nisso, ela não colocou dormitório com dormitório, ela colocou o quê? Ela pensou colocar as áreas técnicas, aquelas salas que não requer muito, ambientes que dividem outras unidades distintas que não requer muito isolamento acústico. Nós vamos ver qual a diferença de isolamento acústico, né? Condicionamento acústico, que a gente acho que confunde um pouco em relação a isso. É importante a gente saber pelo menos essa diferença para orientar os clientes. Análise, uso da vegetação, tem gente que acha que o uso da vegetação, se eu colocar vegetação, eu consigo
melhorar meu desempenho acústico. Nada a ver. Tá? Aqui pode ser no térmico, mas em relação à acústica, não. E aí eu venho aqui entrar agora, depois dessa visão panorâmica, a gente vai entrar agora sobre o SIAC. Qual que é o objetivo do SIAC? Elevar os patamares da qualidade. Esse é o objetivo dele, na construção civil. Então, é aplicável às empresas que executam obras de construção civil, né? Não se aplica às empresas que são exclusivamente incorporadoras. Então, o objetivo do SIAC é avaliar a conformidade do sistema de gestão da qualidade. Qual que é o objetivo do SIAC? Sistema de gestão da qualidade. É avaliar a norma de desempenho? Não. É avaliar o sistema. No sistema,